Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso primeiro webinar aqui do Academia de Negócios Wix. Eu sou Marcelo Pascon, eu estou aqui com vocês para aprender também a descobrir tudo que o Wix pode oferecer para o seu negócio, também ter algumas dicas aí de como gerir seu negócio online, como trazer o seu negócio para o mundo digital. E hoje nós vamos ter algumas informações muito legais aqui com o Rony Magalhães, que vocês já estão vendo aí na tela. Rony Magalhães, que é um Product Manager aqui do Wix, que conhece tudo sobre o e-commerce e como que os mercados estão se adaptando a esses novos tempos. E temos também agora ali na tela, vocês já estão enxergando o Matheus Alexandre. Matheus, que é programador, que vai falar também um pouquinho com vocês, um pouco da parte técnica, do back-office, do seu site, como isso vai se interligar com o seu negócio, né? Bom, para quem acabou de chegar agora, muito bem-vindo. Quem já estava esperando a gente, um abraço também, muito bem-vindo para vocês. Quem tiver dúvidas e quiser deixar alguma pergunta, novamente repetindo, temos o botão Q&A, né, no canto inferior direito da sua tela, QIA, você vai lá e deixa sua pergunta. Eles podem responder ao vivo ou pode ser uma resposta por texto, dependendo da dinâmica da coisa. A gente vai descobrindo também com o passar aqui do nosso webinar, como é que vai ser essa dinâmica. E, novamente, muito bem-vindo aqui. Vou abrir o microfone deles aqui. Matheus, bem-vindo, Matheus Alexandre. Dê sua boa noite aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Acho que o Marcelo já apresentou, já tinha tudo que falar, mas vai ser um prazer estar hoje de noite com vocês. Eu sou desenvolvedor na Wix, cuido do COVID aqui no Brasil, então vai ser um prazer acompanhar vocês nessa noite também ao longo da academia que vai acontecer no mês todo de agosto. E agora eu vou apresentar ele, que eu não quero pôr muita pressão não, mas ele vai dar um show hoje. Só isso que eu tenho para dizer. Ele que é o Rony Magalhães, nosso Product Manager aí, também vai falar sobre e-commerce. Fala oi aí, boa noite aí, Rony. Grande Marcelão, assim, digno de um mestre de cerimônias, né? Fala, boa noite, pessoal. É sempre um prazer. Ou como diria antes, né, quando a gente tinha os encontros aqui, é sempre um sinal de prestígio poder ter a atenção de todo mundo, poder ter, né, essa questão do tempo. A gente sabe o quão corrido é a agenda de todo mundo e a gente conseguir conciliar isso no sentido de, poxa, vem você, a gente tem conteúdo que a gente quer muito, muito compartilhar. E são coisas que a gente sempre defendeu, né? Que essa parte do conhecimento a gente sempre tem que passar adiante. E é uma das ideias de hoje aqui, viu, Marcelo? Isso aqui é o happy hour informativo, né? Deu um horário aí, todo mundo já bateu o cartão, tá na hora de aprender. Quem trabalha em casa já sabe como é que é. Tem gente que tem horário, tem gente que não tem, mas a gente procurou uma janela de tempo aí para poder acomodar vocês. Espero que estejam tendo uma boa noite. E podemos começar, então. Quem quer levar aí primeiro slide aí para apresentar para o pessoal? Já pegar aqui, Marcelão. Tá. E aí a única coisa que eu ia pedir é da gente manter, de repente, essa questão de... Poxa, a gente sabe que, por mais que a gente tente garantir ao máximo a questão de uma boa conexão e tudo mais, mas caso, sei lá, alguma interferência, alguma coisa do tipo que comprometa a questão do conteúdo que está sendo passado, só dá um toque, o pessoal também fica à vontade para nos avisar, caso tenha algum tipo de problema que, enfim, interfira nessa questão do conteúdo que a gente quer passar hoje. E aí, a gente vai aqui pro o que interessa, né? Então a gente vai começar dentro dessa parte de entendendo o mercado, os bastidores de um site. Acho que essa parte é uma parte muito bacana. E óbvio, não adianta você só pensar na questão do site e aí você não ter ele como promover ele, né? Quais são as ideias, na verdade, mas a gente discutindo muito no ponto de vista de ferramentas e tudo mais. E óbvio, a gente vai chegar na parte também de responder algumas dúvidas que estão vindo aqui, as dúvidas que mandaram também no momento da inscrição. E aí, se a gente chega aqui, ó, na parte de entender o momento, onde a gente consegue, a gente trouxe essa questão de uma pesquisa da Nielsen. Essa pesquisa, o que a gente quer destacar aqui, na verdade, né? Você pega ali a porcentagem dos consumidores que realizaram a primeira compra online. Se a gente fosse resumir esse gráfico em poucas palavras, é uma quebra de paradigma, né? Quando você tem essa questão de eu já tinha um comportamento antes da pandemia e a pandemia me forçou a mudar esse comportamento, até mesmo para me manter em segurança, etc. Tudo esse discurso que a gente já sabe, que é óbvio que isso... por se tratar de algo tão sério, essa mudança de comportamento
muitas delas vêm para ficar, né? Então, quando a gente tem essa questão da primeira compra sendo feita online, justamente nesse período em que eu tive essa quebra de paradigma, é onde, garantindo essa boa experiência, isso tende a ficar realmente como legado, e a gente destaca aqui a questão de ser algo extraordinário. Então, a gente tem picos, né? Essa mudança que a gente pega ali da partir de maio e de março, na verdade, em que a gente destaca aqui a questão de quê? De oportunidade. Pensando em oportunidade, é onde a gente leva para a questão do, deixa eu ver só aqui, do próximo slide, que é, olha só. Muita gente nova chegando, né, para comprar pela primeira vez, para descobrir como fazer uma compra pela primeira vez, né? Resumindo aquilo que você mostrou, né, Rony? Essa questão da mudança, da quebra de paradigma mesmo, Marcelo, dessa quebra, assim, ó, poxa, se eu tinha alguma objeção antes, essas objeções, elas estão sendo quebradas, né? Se eu não confiava, se de repente eu não entendia como é que era esse processo de fazer uma compra online, mas nesse sentido, né, qual é a experiência, né? E como as empresas têm garantido a entrega, né? A entrega no sentido de melhor experiência possível para o consumidor, principalmente aquele que está fazendo a compra pela primeira vez. Será que ele vai conseguir entender todo o processo e repetir isso? Aí é onde a gente discute a questão da oportunidade, que se você garante isso, se você tem essa base, é onde você trabalha muito essa questão de confiança. Eu acho que é uma das palavras-chave que a gente pode deixar aqui. E aí, Marcelão, ó, pensa que a gente, né, a gente trouxe um dado terceiro, mas a gente tem a nossa própria base aqui, que estudando ali a questão de mais de 500 mil lojas dentro do Wix, a gente levantou algumas categorias, né? Foram 10 categorias, na verdade, que tiveram maior crescimento comparado de ano a ano. Eles estão por ordem aqui, na verdade, e aí o primeiro ali, Marcelo, a gente tem a questão da categoria de alimentos. Você imagina o quanto cresceu de ano a ano? Dá um número aí. O de alimentos? De alimentos. De ano a ano ou só agora com a pandemia? De ano a ano, que a gente tem ali o comparativo de abril do ano passado para maio desse ano. Cresceu, eu ganhei peso, acho que tem a ver, tem relação direta aí. Eu ando pedindo muita comida fora. Deve ter, você aumentou uns 100%? Como é que aumentou aí? 100%? Veja só, Marcelo, 605%. A gente tem na categoria de alimentos, casa e decoração teve 330, pet 327. Então, assim, ó, a gente destacou as 10 categorias que mais tiveram crescimento aqui. O crescimento é bem relevante. Lembrando, esses são números extraordinários, porque é o momento que a gente está vivendo. E, de novo, a questão da oportunidade. Quando você olha, eu faço parte de uma dessas categorias, e aí eu estou olhando o crescimento, aí você teve a quebra de paradigma. Será que eu já estou preparado, na verdade, para estar no momento de compra desse potencial consumidor? Quanto que eu estou perdendo de negócio porque eu não estou preparado, porque da forma como eu preparei não é um jeito que eu tive uma base sólida suficiente para fechar cada vez mais negócios. Então, destacando aqui, aliás, só para ficar tranquilo, de repente o pessoal não se preocupar em tirar print da tela, coisa do tipo, porque a gente vai enviar essa apresentação para que depois vire um material de consulta e tudo mais. Mas para ter esses números, né? Se eu faço qual categoria que eu me encaixo aqui ou que a minha empresa faz parte, e eu ficar atento, na verdade, com relação ao tamanho do crescimento que teve de um ano para o outro. Aí quando eu falo, se eu estou no momento certo do momento de compra, é justamente isso. O Google Trends defende há alguns anos essa questão dos micromomentos, né? Micromomentos, então, eu quero saber, que seria um momento, a gente pode enxergar aqui como a jornada do consumidor, e essa jornada vale para todos, uma forma mais genérica, mas é importante ter isso, que é aquilo que a gente chama de que o básico ali, ele é super importante para você poder organizar as ideias, poder organizar os conceitos e colocar em prática depois. Então, eu quero saber, ele pega justamente esse período de pesquisa, né? Então, o consumidor está pesquisando, ele está buscando saber cada vez mais sobre o produto que ele pretende comprar ou sobre o serviço que ele pretende contratar. O do Eu Quero Ir, pré-pandemia, aí, um período antes da pandemia, era onde tinha a questão do eu estou na rua, por exemplo, estou procurando um lugar mais próximo que eu possa consumir, um restaurante que seja, ou se eu preciso de uma papelaria, qual é aquilo que tem mais próximo? E aí, hoje, isso mudou para o Eu Quero Ir, na verdade, eu quero comprar aquilo que está mais próximo da localização que eu estou, mais próximo de casa, por exemplo. Então, sabe aquela coisa do ajude o local, ajude o pequeno? Esse do Eu Quero Ir, ele funciona muito nesse conceito, assim. E eu quero fazer aquela questão do como, né? Então, eu ainda pesquiso dentro de uma jornada, você tem essa questão do como fazer. Então, imagina que você está em casa com a criançada e quer montar um foguete de papelão, por exemplo, você não tem ideia de como começar.
Então, você vai lá e procura, e aí se você está presente, impactando o seu potencial consumidor, ou o seu consumidor mesmo, para você fidelizar cada vez mais, trabalhar aquele conceito, né, da confiança de novo, de ser autoridade, então se eu impacto ele em todos esses momentos, eu estou garantindo que eu tenho uma lembrança ali na mente do consumidor. Sabe aqueles conceitos de posicionamento e tudo mais? Tem tudo a ver com esses micro momentos. E é um momento de decisão de compra. E a compra, ela tem sido, então, cada vez mais online, e ali a pesquisa da Nielsen prova cada vez mais isso, que a primeira compra online, então, aumentou muito e essa compra está sendo feita também muito pelo celular. Então, é importante também ter isso em mente, que não basta só ter uma presença online, por exemplo, mas essa presença ela precisa ser consistente em todos os pilares. E um deles é essa questão do mobile, né? Sem dúvida, sem dúvida. Meu celular não fica com bateria mais. Agora é o dia inteiro, né? Porque antes você já dependia dele na rua. Agora você repara que às vezes é mais fácil fazer as coisas nele do que no computador, mesmo estando em casa. Né? Muito Então, mais realmente, fácil. mais uma mudança aí de paradigma. Exatamente. Então, assim, se eu tenho tudo isso, se eu favoreço muito, a chance de eu ter um resultado positivo é muito grande. Então, olha só, Marcelão, o que você trouxe é justamente esse ecossistema. Então, se você cria um ecossistema que é saudável, que você consegue... qual que é o mundo ideal? Ele retroalimentar. Então, você cria um ecossistema dentro do teu negócio em que você consegue estar presente dentro dessa jornada. Então, olha só, a gente trabalhou algumas micro momentos, né? Na verdade, uma jornada pequena, mas essa jornada ela pode se desdobrar e de acordo conforme você vai conhecendo cada vez mais os conceitos, que na verdade eles são conceitos bem populares, como você vê persona, mapa de empatia, tudo isso, ele traz essas questões de que se eu entendo cada vez mais, e sem estereótipos e tudo mais, mas se eu entendo essa jornada, eu consigo então criar esse ecossistema para que eu seja encontrado, né, para que a empresa seja encontrada de fato e que eu ofereça uma experiência única. Então, quando eu falo de experiência única, todos os pontos de contato, eu preciso garantir que tenha o mesmo tom, a mesma voz, que eu tenho o mesmo discurso, eu tenho a mesma proposta de valor, que ela fique clara. Então, assim, se eu estou trabalhando a questão de preço, então, qual é a proposta de valor que eu estou oferecendo ali? É preço. Então, eu estou entrando numa concorrência, se eu estou oferecendo algo mais premium e eu não estou oferecendo preço, essa proposta de valor, ela fica clara para o consumidor e ao invés, se eu estou vendendo algo mais premium e a pessoa está vendo preço, e não é isso que eu estou oferecendo, então a minha proposta de valor, a forma como eu estou comunicando, tem ruído. Isso precisa ser corrigido. Uma das formas de corrigir isso é você ter uma visão geral do negócio, né? Ver como é que tá e essa questão de quais são as oportunidades que estão sendo perdidas ali. Então, aqui, se a gente olhasse tudo isso que a gente discutiu até agora e fechasse como se fosse muito parecido com funil, então, se eu crio o ecossistema, sou encontrado e ofereço uma experiência única, eu quero resultados positivos. Só um dado interessante, Marcelão, quando a gente fala de loja e tudo mais, e que a gente teve uns dados lá, chegou a sair que hoje são mais de 2 lojas, chega a 2 lojas por minuto são abertas, por minuto lojas online, né? Por minuto aqui no Brasil. 2 lojas, ou seja, esse tempo que a gente está conversando, se a gente está falando uns 10, 15 minutos aí, uns 10 minutos, poxa, a gente já teve mais de 20 lojas abertas aí. E aí é óbvio que se uma loja abre sem esse cuidado e tudo mais, a chance dela fechar vai ser tão fácil quanto a abertura dela. Então, essa é a questão. A gente precisa ter uma base, criar esse ecossistema para que seja sustentável. Se a gente vai, então, para os bastidores do site, então, pensando, o momento, entendi a oportunidade. E aí eu preciso, já falamos sobre a importância de você ter uma visão geral e tudo mais. Aí que tá. Vamos para os bastidores do site, mas antes, essa visão geral que eu preciso ter do negócio. Marcelão, já ouviu falar do Canvas? Não ouvi. O que é isso aí? Olha que maravilha. Esse aqui é um canvas, na verdade, são 9 quadrantes aqui que a gente pode dividir para ter um jeito mais fácil de você conseguir enxergar. É óbvio que a gente não tira o mérito aqui de você ter um plano de negócio, né, que você consegue descrever com muito mais detalhe tudo isso, mas também não adianta você ter um plano de negócio que você coloca lá na gaveta só para pegar poeira. E assim, todos da equipe, por exemplo, não importa se você é um só, se você tem uma equipe de 10, 20 pessoas, então, não importa, assim, todos têm uma visão geral de como que está a empresa, então quais são os parceiros-chave, atividades-chave, a proposta de valor. Se eu tenho aqui um exemplo de loja de roupas de moda feminina, então se eu tenho uma proposta de valor, claro, todos da equipe, eles entenderam qual que é essa proposta de valor, então, porque eles são um ponto de comunicação também ali. Mas o que a gente quer trazer aqui, na verdade, Marcelo, é como eu consigo conectar essa parte do Canvas, que é um jeito que eu tenho, né, nessa tela eu consigo ver tudo,
e eu consigo enxergar os pontos, de repente, que eu tenho oportunidades que estão escondidas ali, ou que eu não enxerguei, ou coisas que podem ser melhoradas ou descartadas, mas que eu preciso ter isso de uma forma mais concreta. É quase aquela história de que, sabe quando você precisa organizar a sua semana? Aí você fala assim, cara, qual é o melhor jeito de você organizar a semana? Usa o post-it, organiza aí, coloca no papel. É mais ou menos essa ideia. Quando você tem aqui um Canvas, você consegue enxergar de uma forma muito mais clara onde está a sua empresa ou quais são as oportunidades que você pode aproveitar. Quer ver? A gente tem a questão das ações. 9 quadrantes aqui. Vamos usar aqui o parceiro-chave, o custo, fonte de renda e essa relação com o cliente. Separamos esses quadrantes, então, e a gente vai para uma parte de ação. A ação. Se eu tenho um parceiro-chave, blogueiro. Blogueiro, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa voltada para a moda feminina, eu posso fazer uma parceria com Public Post, por exemplo. Eu posso fazer parceria com fotógrafos. Um provedor de pagamento que eu posso, já que eu tenho um volume de venda ali, de repente eu posso negociar a taxa. Se eu negocio a taxa, eu diminuo o custo e não necessariamente eu preciso aumentar a fonte de renda. Mas eu também posso aumentar a fonte de renda ali. Se eu penso em, poxa, eu estou vendendo no meu PDV. E aí hoje, pensando que muitas coisas fecharam e tudo mais, ou eu estou trabalhando num horário super restrito, eu preciso aumentar essa questão dos pontos de venda, os canais de venda, e eu estou falando do online, e aí eu, de repente, poxa, eu ouvi falar de longe sobre Marketplace, que é um lugar em que você pode colocar seus produtos, disponibilizar os seus produtos para que sejam vendidos também. E aí você ganha uma força de venda ali, porque o Marketplace também é responsável por uma série de coisas. Eu tenho uma perguntinha aí, Rony. Claro. Juntando, né, no que você está falando, eu imagino que você pode também contar uma história, né, com o seu produto. E isso você pode alinhar com outros aspectos do seu site, não necessariamente só dentro da sua loja. Porque eu recebi uma pergunta aqui da Amanda Cardoso, e ela está perguntando justamente sobre blog, se ainda é uma alternativa para a criação de conteúdo para a sua loja, né? E eu estou vendo mais ou menos o que você está criando. Se você jogar ali as informações no Canvas, e de repente você tem um produto que é um pouco mais caro. Só que esse produto mais caro, você colheu mesmo manualmente, ou você mesmo fez, e você de repente mostra o processo no seu blog de como você fez aquele produto. Isso vai agregar um valor muito maior do que simplesmente ter a loja ali, né? Você concorda com isso? O que você acha mais ou menos disso? Eu concordo. O blog, ele é. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, parceiro-chave pode ser blogueiro. O blogueiro, ele tem um blog que já mostra a eficiência do blog hoje e o quanto você pode se tornar autoridade com o blog. E não esquece que o blog, cada artigo que você publica, ele acaba sendo mais uma porta de entrada para a tua loja. Então, ou para o teu site, enfim, para os teus serviços. Então, sim, é super eficiente. Essa questão da geração de conteúdo ajuda muito você ser autoridade, né? Ajuda muito você trazer essa questão, de novo, da palavra-chave que a gente está usando já desde o início, que é a questão da confiança. Uma pessoa que confia na loja, ela compra, mesmo se ela vê que o preço, por exemplo, da tua loja é mais alto do que o do concorrente, que ele nunca comprou. Então, essa questão da confiança é super importante. O blog, ele tem um papel fundamental com relação a isso. E aí, se a gente trouxer aqui a relação com o cliente, de fidelizar, uma das etapas poderia ser a campanha de e-mail marketing, poderia ser exposição em redes sociais e o blog. Olha só, Marcelão, aqui também, apesar de não estar, poderia o blog também ter essa questão de você fidelizar, onde você consegue ter essa comunicação direta com o consumidor. E da fonte de renda, quando eu falo do marketplace, a gente está falando de integrações, seria uma ação em que você pode integrar uma loja com o marketplace. Você pode tirar proveito de um Google Shop, por exemplo, que é uma vitrine do Google, onde todo mundo quer estar. Você tem também, de repente, a parte de consultoria, que aí entra a questão de agendamento online. Tudo isso, quando você vai para uma parte de ação, às vezes a ação, ela requer uma ferramenta. Então, essa ferramenta, quanto mais pré-definida, quanto mais preparada, ou seja, que você não precise gastar muito tempo para configurar ou para que você tenha um resultado final, mais interessante torna. E isso vai ser interessante, a gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. E aí a gente saindo do Canvas, agora sim, sabe aquela história do teatro que você tem a coxia, você tem ali por trás a cortina e o palco? Mais ou menos isso que a gente entra agora. Porque a gente tem a parte do back-office e a gente tem a parte da arquitetura do site. Back-office, vamos dar um nome mais simples, mais tranquilo, menos assustador. Eu vi que sua cara foi um pouquinho assustadora agora, Marcelo, mas não corre não, que isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Isso aqui é bem tranquilo, tanto que o back-office, vamos trocar o nome para painel de controle, para ganhar familiaridade. E a parte da arquitetura do site, vamos chamar do editor ali. Não é aquilo ainda que você entrega para o usuário final ali, não é aquilo que o visitante vai enxergar do site, mas é aquilo que você precisa ter
que vai impactar o visitante. É aquilo que você precisa, a estrutura que você precisa. Poxa, legal, é mínima para falar, poxa, o usuário entra aqui no site, ele não precisa pensar para encontrar o que ele precisa. Fazer com que o visitante não pense no seu site é um grande ganho. Então vamos separar aqui para ficar mais simples. Vamos olhar primeiro o lado esquerdo, que aí você tem ali a parte do painel de controle, onde você tem as questões de configuração, que parece um pouquinho complicado, mas vai ver que ao longo da apresentação a gente vai aquilo que o seu cliente não vê, né? Aquilo que o seu cliente não vê, só você controla. É a coxia ali, é aquilo que você organiza antes, faz o ensaio e tudo mais, organiza antes de mostrar para o visitante. Então, aquilo que você precisa fazer essas configurações, e essas configurações, a questão aqui, Marcelo, que parece complicado, mas não é. Quando você dá o nome de configuração, mas que tipo de configuração? Você pode ter a questão do agendamento, então quando eu falei da consultoria, eu posso ter vários consultores em que eu faço a gestão de equipe, e aí isso é como se fosse usar um Google Calendário, super simples, tranquilo, você consegue uma configuração intuitiva, essa é a questão, intuitiva, fazer uma gestão de equipe, fazer gestão de produtos, eu tenho uma loja, então, cadastrei lá 500 produtos. Esse cadastro ali é feito de uma forma muito tranquila, a gestão desses produtos também, a questão precisa quebrar essas objeções de que as coisas são complicadas. E, na verdade, ela tem uma curva de aprendizado que ela é mínima, ela é rápida. E essa curva de aprendizado, às vezes, é coisa de minutos, você aprende como funciona, e aí você consegue já ter uma gestão super eficiente que vai fazer você ganhar tempo e depender de menos pessoas. Gestão de clientes, quando a gente fala de um CRM. Saímos do painel de controle e vamos para a arquitetura do site. Então, o que é aquilo? O mínimo que se espera. Se você prestar atenção, Marcelo, todo site que você visita, que teve essa base sólida, essa base ideal, em que provavelmente houveram testes e tudo mais, grandes sites, não tão grandes assim, mas vamos considerar que são sites que foram felizes no desenvolvimento, que respeitaram as questões de usabilidade e tudo mais, mesmo sem saber, eles tiveram essa estrutura mínima aqui, que aí a gente tem uma página inicial, onde você tem praticamente um resumo de todo o site, você tem a parte ali de serviços ou produtos, e produtos também pode ser, você não precisa ter um ou outro, você pode ter um e outro, você tem um quem somos para entender, peraí, poxa, se é a primeira vez que eu estou entrando nesse site, quem é você? É um cartão de visita. É um cartão, mas não um cartão de visita virtual sofisticado, é um cartão de visita em que você, dentro dessa estrutura, você consiga, porque qual que é a ideia aqui? É fechar negócio, né? Você precisa fechar negócio. A empresa, ela nasce com o intuito de gerar negócios, né? Então, se você não fecha negócio, vem um cartão de visita virtual sofisticado lá, que você fala, eu tenho um site lá, mas de vez em quando alguém visita, você fala assim, poxa, mas você sabe quantas pessoas visitaram o seu site? De repente você, não, mas tá lá. Não, aí não. Aqui, você tem montando uma estrutura para que você depois consiga promover para gerar negócio. Esse é aquele ecossistema que a gente comentou lá no comecinho. E se você vai para a parte do agendamento online e a loja online, os dois vão levar para o checkout. Poxa vida, parece bastante coisa. Mas isso tudo está muito mastigado quando você vai para plataformas em que oferece essas ferramentas que a gente chama de ferramentas pré-definidas. Ou seja, você faz o mínimo de configuração para que ela já... Você faz o mínimo de configuração para que ela funcione, né? Na verdade, ela já está funcionando. O mínimo de configuração para que tenha a ver com o teu negócio. Essa arquitetura aí, Rony, a arquitetura, ela funcionaria para qualquer tipo de negócio ou você acha que tem como adaptar aqui? Porque o Sidney aqui deixou uma pergunta legal no nosso Q&A, que ele está redesenhando o site dele, ele vende cursos EAD para consultoria ISO 9001. E ele quer saber sobre a integração na plataforma Wix, ele quer saber mais ou menos como ele vai vender, né, um curso, uma coisa, por exemplo, que ele vai ter que vender treinamento, às vezes pelo próprio Zoom, que a gente está usando aqui também, para vender cursos online. Teria mais ou menos essa mesma arquitetura ou teria uma coisa mais específica para quem está vendendo um serviço? Sabe o que é legal quando você olha da arquitetura ali? É que você consegue ver, poxa, se você não tem isso hoje, isso é onde você começa. Aí, Marcelo, então, saindo desse começo é onde você desdobra e aí você consegue chegar, por exemplo, nessa questão do EAD. O EAD você vai precisar, de qualquer forma, ter uma página inicial. Aí o que você acrescenta aqui, você vai precisar ter as famosas páginas de venda, que também foram conhecidas como landing pages e tudo mais, em que você coloca detalhes sobre aquele curso e geralmente um call to action. Um call to action é um botão que leva uma ação, né? Então você está ali, eu tenho uma página de venda, essa página de venda geralmente ela tem a intenção de buscar um resultado positivo, que é a conversão, que é justamente através de um link levar para pode ser um checkout, por exemplo. Então
depois de um checkout, que você tem ali a confirmação de pagamento, você vai liberar as páginas do curso, por exemplo. Então, aí você começa a desdobrar essa arquitetura mínima aqui. Esse é o mínimo, o mínimo. Se não tenho nada hoje, já começa por aí. Se você já começou, já tem isso, você começa a desdobrar. Você fala, poxa, legal, se eu tenho uma página de venda, essa página de venda eu levo para um checkout, depois de checkout confirmado o pagamento, eu levo ele para uma área de membros, por exemplo. A área de membros é algo também que hoje, boa parte das... Vamos falar do que a gente entende aqui. A área de membro, o Wix tem. Pronto, redondinho, você só adiciona, você vai no que a gente chama de mercado de aplicativos, você vai encontrar, e a gente vai falar sobre isso também, não da área de membros. Fidelizar, né? Para fidelizar é muito bom isso aí, né? Então, porque você tem uma área de membros, você tem essa questão do checkout já pronto, você tem uma série se eu quero, você falou do Zoom, poxa, a plataforma também já tem uma integração com o Zoom. E se você cria um evento, uma das opções é você já integrar com o Zoom e já gerar um link automaticamente, que vai gerar automações, uma série de... Olha só, se tudo que eu falei da parte sequencial parece muito, mais uma vez, escolhido a solução, que seria a ferramenta, isso tudo já está pré-definido. Vamos bastante esse termo da questão do pré-definido. É aquilo que está praticamente... O pré-definido é aquilo que está praticamente pronto. Por que não está pronto? Porque você precisa fazer uma configuração mínima. Como, por exemplo, o nome do evento. Marcelo, quer ver? O evento esse webinar. Você precisou fazer uma inscrição. E essa inscrição foi usado um recurso. Essa ferramenta é o Eventos. Está pronta já, né? Pronto, está pronto. Então, assim, quando você recebeu um e-mail de confirmação, esse e-mail já estava pronto. Já estava funcionando, porque só faltou ali, só fazer uma adaptação para esse evento, já estava funcionando. Isso tem a ver com a pergunta aqui do Antônio Geraldo Silva. Ele queria saber especificamente do setor de hotelaria. O setor de hotelaria também tem uma solução quase que pronta, né, para você construir o seu site do seu hotel, né? Explica pro Antônio, Rony. Também tem, porque quando você tem a parte de... A gente vai entrar um pouquinho nisso também quando for a questão de templates. Porque quando você vai na parte de template, você pode escolher, por exemplo, da parte da questão de hotelaria, ele já vai trazer tudo isso, ele vai carregar isso no site. Você não precisa necessariamente buscar esses recursos na plataforma se você escolher um template que já tem essa solução. Então, esse template ele já vem configurado, então ele já vem pensado nessas... ele vem... Porque vamos colocar que todo o template que foi desenvolvido teve uma equipe por trás. Então, você teve designer, você teve um cara que pensou da arquitetura da informação que está ali, que é a arquitetura do site, e ele está dentro de acordo com as boas práticas. Então, quando você escolhe de acordo com a categoria, de acordo com o segmento, ele já vem pensado nisso. Então, sim, e aí tem a solução lá, que já vem com boa parte já da solução entregue ali. Vem quase pronto da caixa, né? Vem quase... Exatamente. Exatamente. Tem muita gente mandando pergunta, Rony, muita gente está perguntando sobre Correios também. É você que vai responder agora ou deixo para o Matheus depois? Integração com Correios. Eu estou vendo bastante aparecer essa pergunta. Legal. A gente pode falar da integração dos Correios quando a gente chegar na parte... Tá. Vamos avançar um pouquinho e aí a gente comenta dos Correios. Vou trazer de novo isso, porque quando a gente for falar um pouquinho sobre o mercado de aplicativo e outras configurações ali, a gente pode trazer isso e aí vai ser legal responder já nesse momento. Aí, Matheus, o cara dos recursos avançados. E aí, agora vai falar um pouquinho do painel de controle. Maravilha. Depois desse... Bom, foi uma pós-graduação aqui que o Rony passou para a gente, incompleta e compacta. Então, vamos chamar ele aí, Matheus Alexandre, então, para dar um pouco mais aí do panorama do painel de controle. O que você encontra aí quando você abre o capô, igual o capô do carro ali, o capô do seu site do Wix ali, você vai ver as entranhas dele e ela não é nem um pouco tão complicada quanto seria arrumar um carro, né? É bem mais simplificada do que isso, né, Matheus? Exatamente. O Rony falou assim, o cara dos recursos avançados, o pessoal já ficou com medo, mas, é bem menos avançado e super mais simples. O Rony que quer deixar a galera com medo de mim, mas vai ser super simples aqui. Se o site, para o usuário, é a porta de entrada para o seu negócio, o painel de controle é a sua porta dos fundos para você poder gerenciar ele onde está tudo acontecendo. Então, enquanto o usuário está vendo tudo lá bonito e maravilhoso, você também está tendo uma visão incrível do seu negócio, só que como proprietário. Então, você está vendo os dados acontecerem, você está vendo as compras chegarem, você está vendo a gestão toda do seu negócio de uma forma fácil, simples e super, super descomplicada. Aqui a gente vai dissecar um pouquinho, bem rápido, o painel de controle, que é o que o Rony falou ali do back-office. Então, é por aqui que você vai gerenciar todas as suas coisas sem precisar
na maioria das vezes, nem entrar no editor uma vez que seu site ficou pronto. Você vai poder gerenciar aqui os seus clientes, o marketing do seu site e outros aplicativos. Por exemplo, se você tem um site com blog e com Bookings, o Bookings a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas ele é uma ferramenta de agendamentos para o seu site. Então, você consegue gerenciar os agendamentos que você vai recebendo, você consegue gerenciar o calendário do seu trabalho, você consegue gerenciar o blog, criar posts novos, tudo aqui dentro do seu painel de controle. E aqui mais um exemplo bem básico assim, a loja mais o Bookings mais o planos pagos. Então, você vê que conforme você vai adicionando novos recursos para o seu site, o seu painel de controle vai se modificando para atender os seus recursos. Então, agora você já consegue ver os produtos que você tem dentro do seu catálogo, você consegue ver os pedidos que você está recebendo, agendamento, blog, eventos, tudo dentro de um painel só, bem simples, com poucos cliques você consegue gerenciar e conectar tudo isso num ecossistema super equilibrado para o seu site funcionar da melhor forma possível. Afinal, além de bonito, seu site tem que ser funcional. Ele tem que ser rápido, ele tem que se adequar às demandas do seu cliente e se adequar à sua demanda também. E pensando nisso, Eu tô mais uso o fórum, viu, Matheus? O fórum, eu sei que fórum parece coisa de antigamente, né? Mas não é. Eu fórum funciona sou suspeito para falar. Eu gosto muito de fórum também. Eu sou super suspeito para falar, mas o fórum é um ambiente super legal para os usuários interagirem, conversarem, como você sabe. E aqui dentro da Wix a gente também consegue gerenciar tudo isso através do painel de controle e fazer com que os usuários tenham essa função dentro do seu próprio site. Então, Marcelo, se você fazia todo o seu fórum em outro lugar, aqui é o lugar perfeito para você ficar, viu? Não, e o fórum é excelente, porque agora ele teve uma atualização recente, que a pessoa, quando escreve no fórum, ela pode especificar se ela quer abrir uma discussão no fórum ou se ela quer mandar uma pergunta. Então, às vezes, você pode abrir o fórum para tirar dúvida sobre um produto e você especifica que você está abrindo esse fórum como se fosse perguntas frequentes e ele fica indexado no Google, que é um negócio incrível. E ele tem um SEO muito bom. Então, de repente, se é uma dúvida frequente sobre um produto ou sobre um curso e você vê que é uma pergunta frequente na internet e você faz uma postagem de fórum para tirar dúvidas disso, você vai acabar conseguindo vender mais do que você esperava e vai acabar a sua história. Excelente, exatamente. O fórum é uma porta de entrada incrível para as outras pessoas que estão passando por problemas que o seu usuário ou o seu cliente está passando. Então, de repente, se alguém tem uma dúvida, pode ser uma dúvida tão geral que vai ajudar a impulsionar seu site para levar ele para a primeira página naquela pesquisa. E primeira página aqui... é essa questão do mito, né? De se eu tenho um site hoje, eu já quero estar na primeira página amanhã de manhã. Cria agora e amanhã de manhã. Mas existe um mito em torno disso, que aí a gente está falando da questão de SEO. E é legal, Marcelo, quando você trouxe essa questão do fórum, ele de novo, assim como o blog, ele também é mais uma porta de entrada para o site. Ele é super importante. Todas as ferramentas, na verdade, né, são importantes se usado com relevância, na verdade. Não adianta só eu ter o fórum, né, e falar assim, poxa, legal, é mais um recurso, mas o fórum usado com eficiência, assim, ele passa... E a questão do fórum é que você geralmente está resolvendo o problema de alguém. Então, a chance de você ter uma autoridade, de você se tornar referência, é muito grande. Então, assim, dependendo... Eu não sei que mito que é esse aí, mas eu, por causa do meu fórum, eu tô na primeira página, tá? Só pra se querer me gabar. Mas não foi do dia pra noite. Não, de fato não foi. Não foi do dia pra noite. Essa é a questão. Mas é um fórum bem usado, assim. Então, quando você se torna referência dentro do assunto, você resolveu a questão. Então, ele acaba sendo mais um recurso que vem a somar, né? Essa é a questão. Exatamente. E aí, pensando nisso, a gente vai dissecar também a segunda parte do nosso site, que é a arquitetura dele. É onde você consegue criar e deixar o seu site o mais usável possível para o seu usuário. Pensando nisso, a gente tem o editor aqui e o Rony vai falar um pouquinho dele, mas, Rony, o quão incrível é você ter um site que facilita a jornada do usuário até chegar no seu produto? Então, bora lá, Rony. Explica aí pra gente. Que pergunta, né? Que pergunta boa. Nossa, pergunta boa. Eu sou avançado, lembra? Na pergunta também, né? Na pergunta também. Não, e essa questão de... Mas olha só, Matheus, olha só. Se você pega aqui, ó, então, eu tenho essa preocupação, então, de ter um site incrível, né? E esse site, ele vai gerar resultado. O incrível é gerar resultado, né? Vamos combinar aqui que isso é incrível.
E aí eu tenho, mas aí eu tenho várias preocupações, e uma delas é se eu não sou designer, se eu não sou programador, etc. Quais são as soluções hoje que a plataforma oferece com relação a isso? Eu posso usar a inteligência artificial do Wix, que é colocar a máquina para construir um site respondendo apenas algumas perguntas, ou eu posso usar o que a gente está chamando do editor clássico, né? O editor clássico é aquele que te dá total liberdade para você construir o que você quiser. O ADI, que seria inteligência artificial, também dá liberdade? A questão é, as propostas são diferentes. Um eu quero que construa para mim, o outro eu quero construir, mesmo que seja do zero. Quando eu falo do ADI, então da inteligência artificial, ela funciona da seguinte forma: eu vou lá e respondo algumas perguntas, como qual tipo de site que eu quero criar, qual é o nome do meu negócio, o que precisa ter o site, quais são as ferramentas que precisa ter, um chat, a parte de agendamento online, o blog. Então essas são as partes que complementam a parte mínima do site ali. E outras perguntas assim, mas bem poucas, que vai levar você a escolher 3 tipos de layout. Então você, de acordo não vou falar gosto, porque é muito perigoso, mas de acordo com a preferência também não, mas de acordo com aquilo que tem mais sinergia com o teu negócio, você escolhe o layout. E os layouts, eles são propostos pela inteligência artificial. E uma vez escolhido o layout, ele já vai montar para você a estrutura mínima ali. Tudo isso que a gente está discutindo, ele vai montar para você. E sabe uma das coisas que eu mais gosto da inteligência artificial? É que, para muita gente, a construção do texto é o calcanhar de Aquiles. É onde para tudo. Fala, ixi, eu não sei nem por onde começar, eu sei o nome da minha empresa aqui. Cara, não sei. Escrevo o quê? Olho em outros sites, copio, colo, não sei. E aí você fala, a inteligência artificial te oferece um texto praticamente pronto. Inclusive, se você responder o nome do teu negócio, ele vai trazer o nome do teu negócio no texto também. Então, isso é muito bacana, isso poupa muito tempo quando você tem já a sugestão de texto, e os textos são bem elaborados, então os textos foram pensados de uma forma que conte uma história, igual você comentou lá atrás, Marcelo, dessa parte de eu posso aproveitar para contar uma história. Olha, se você puder associar sempre ao negócio a contação de uma história, mais empatia isso vai gerar, né? Mais energia você tem com aquele teu potencial consumidor ou consumidor, e mais ajuda a fidelizar também. Conta uma história, né? Essa questão da identificação. Não história só para vender, mas uma história que, quando a gente traz cases, por exemplo, o case ele tem esse potencial de você gerar essa conexão, justamente porque a gente consegue se ver através dos cases, se ver através das histórias. Então, eu escolhi aqui uma das 3 soluções, ele vai trazer para mim um resultado, mas eu quero ter mais liberdade, então eu vou lá para o editor clássico. O editor clássico vai me levar para os templates. Os templates, então, eu posso escolher de acordo com o meu negócio, então eu escolho ali dentro da categoria que ele oferece. E lembrando que quanto mais próximo da categoria que é o meu negócio, mais dentro das boas práticas o template estará. Então, assim, quando você falou dos hotéis, Marcelo, então se eu pego a parte de hotel, ele vai estar pensado para os negócios de hotéis. Então, pensado para trazer um resultado positivo para quem trabalha com hotel hoje. Então, eu escolhi, ou eu posso começar do zero também. E aí, uma vez escolhido o template, eu posso simplesmente só alterar alguns textos e tudo mais e deixar de acordo, ou eu posso ter a liberdade de incluir o que eu quiser dentro do template. Apesar de ser um template, ele é para facilitar, mas não é para limitar. A questão de você ficar limitado e falar assim, poxa, mas eu queria tanto que tivesse isso. Estou sentindo falta de um botão de WhatsApp, por exemplo. Tudo bem, você consegue ir lá no editor e incluir... Arrastar e já era. Agora, se você me perguntasse do ADI, ou seja, da inteligência artificial, eu consigo levar um site para o editor clássico para poder ter mais liberdade de edição? A Viviane fez isso, ela deixou mensagem no Q&A, que ela usou EDI e agora está usando editor. Olha que maravilha. Sucesso, funciona. Olha, é um caminho super saudável. Poupa muito tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa bem comum de acontecer quando você está olhando templates, as pessoas às vezes têm medo de que todo o site fique igual, que o site dele fique igual ao do concorrente ou de outras pessoas, porque o Wix é uma plataforma mundial, e tem gente que pode usar o mesmo template que ele. Às vezes a pessoa cai na tentação de fazer um template em branco para não correr esse risco. Como é que faz para ter essa cara, mesmo usando o template, ter uma cara única? É uma boa pergunta, Marcelo, e ao mesmo tempo é uma preocupação que eu considero desnecessária, assim. Apesar de pensar que eu estou querendo tornar algo muito mais eficiente, então, assim, não me preocuparia em ter outros
outras pessoas usando o mesmo template, porque pelo fato de você já trocar o nome, ele já não é mais igual. Mas mas entendi essa questão de repente, tá muito parecido e tudo mais, mas quando você pega uma loja, por exemplo, que você tem os próprios produtos, aí ele já vai dar uma outra cara para o site, porque você tem, a gente pegou o exemplo aqui dali do Bianco, em que você tem, que seriam biquínis, mas se eu tenho a minha própria coleção e as minhas próprias fotos, eu posso usar essa arquitetura do site e já vai ser um site totalmente diferente, porque eu estou usando imagens que são... Uma mecânica automotora, eu posso usar esse template do Bianco, vai ficar diferente. Lembrando que quanto mais próximo... Mas lembrando que quanto mais próximo do teu segmento, mais o template foi pensado para gerar um resultado para você. Então, se você tem uma mecânica, é melhor você ir no template da mecânica. Se você tem uma loja de biquínis, é melhor você escolher que tenha uma relação com a parte de moda, né? Porque foi pensado. Então, dessa forma. É óbvio que você tem essa liberdade. Tem, mas se você tiver um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, vale arriscar, né? E agora, se você está um pouco inseguro, então vai naquilo que já entregou para você dentro de um pensamento estratégico ali. Mas, de novo, Marcelão, você tem a liberdade, que nem a gente tem aqui o antes e o depois, é o mesmo template, mas sentir falta de um botão de WhatsApp, sentir falta de um campo de busca no cabeçalho, o logo também não estava representando dentro da forma como a gente está acostumado, ou da forma como a empresa gostaria que estivesse. Então, essas adaptações elas foram feitas com muita facilidade, e é o que você disse antes, é no arrasta e solta. Não precisou nada de programação, conceitos de design também não. É óbvio que precisa respeitar ali aquilo que ficou fluido, né? Vamos pensar que existe uma fluidez nessa questão do que foi colocado ali, também não tampou, mas destacou aquilo que é importante. Também como, sei lá, eu precisava de uma faixa que falasse sobre o parcelamento, sobre o frete, são informações ali que a gente tá super acostumado e que sentiu falta, que você tem total liberdade de ir lá e adicionar. Eu acho que trocar as faixa, pessoal, é um negócio que muda o seu site completamente de cara. A faixa ela vai pegar horizontalmente o seu site inteiro e daí você pode colocar ali uma resenha que alguém fez do seu produto, colocar as suas redes sociais, integração. E só de você colocar a faixa num lugar diferente do outro já aparece realmente outra coisa, outro site, porque vai estar com as suas coisas, as suas fotos, o seu texto, dá um outro ar, né? Exatamente, é isso mesmo. Depois a gente, dentro da apresentação, vai ter o link desses dois sites, o antes e o depois também, que aí a galera com mais tempo, mais calma, vai poder ver a diferença entre um e outro, que é muito gostoso você ver o antes e depois, né? Então, mas o link ali, até mesmo por uma questão de tempo, mas só para ter uma ideia ali, então, da liberdade, mas o link vai estar dentro da apresentação, que a pessoa vai poder acessar ali, poder olhar com um pouquinho mais de calma, entender quais foram as diferenças e tudo mais. E aí a gente entra aqui na parte de ferramentas, que vai ser dito pelo Matheus. E pensando nisso, no template, às vezes você tem uma necessidade, mas o site precisa de algo mais que não veio naquele template ou você começou a construir do zero. Então, o App Market aí é um lugar ideal para você procurar novos recursos para adicionar no seu site. Aqui eu listei alguns básicos, mas, por exemplo, se você já veio com a loja dentro do seu template, mas você precisa adicionar um blog a essa loja, é só você ir no App Market e adicionar o aplicativo Xblog. É um blog completo para você poder controlar os recursos e adicionar novos conteúdos para o seu site a hora que você quiser. E aí tem uma infinidade de recursos lá dentro. Mas aqui, para exemplificar, tem o Xvideo, tem o Xmusic, tem o Xrestaurant, que é para você poder fazer pedidos online e fazer até mesmo agendamento, que é muito útil nesse momento em que a gente está, durante essa pandemia, você poder controlar o acesso do seu restaurante totalmente online, que as pessoas vão poder agendar o momento que elas vão lá ou retirar o produto ou até mesmo ficar dentro do restaurante. Então, isso aqui é ideal para você nesse cenário. O Xbookings também, que é super útil nos tempos de hoje para N mercados. Então, eu vi muita pergunta, tanto antes do evento quanto agora, enquanto o evento começava, que era como eu posso deixar o meu produto ou o meu mercado mais digital? Digamos, a medicina ou a atividade física ou consultoria de negócios. Teve muita pergunta, também teve uma sobre como trazer o mercado de construção civil para o mundo digital. Então, acho que o Xbookings é um bom início para a maioria dos mercados, que a não ser que você venda produto físico, mas
Se você vende consultoria, se você vende o seu tempo e a sua ajuda, o Wixbooks é perfeito, porque você consegue agendar online tudo isso, até mesmo integrado com o próprio Zoom que a gente está usando aqui, ou se você quer até mesmo agendar um serviço físico que você vai fazer uma manutenção, algo assim. Essa pessoa que está procurando pelo seu serviço e que ela te encontrou no Google, ela vai poder agendar dentro do seu próprio site aquele serviço de uma forma bem fácil, rápida e aceitando até mesmo pagamentos online pelo seu serviço. Então, fica tudo dentro de um ambiente só em que você consegue controlar isso e, com certeza, alinhado com o auxílio de outros aplicativos aí, como o Wix Answers, para você poder fazer o seu próprio fórum ou até mesmo a sua própria base de perguntas e respostas, o Photography para você poder vender suas fotos, vender o seu acervo como fotógrafo, o Wix Hotels, que você pode, com certeza, ter o melhor dos seus serviços de hotelaria aí dentro do mundo digital. Então, acho que o App Marketing é um lugar incrível para você poder procurar recursos que vão tornar o seu negócio mais fácil para o mundo digital. Em vez de você ter 1 zilhão de plataformas lá, uma plataforma para você salvar os eventos, outra plataforma para você enviar cobrança, outra plataforma para você gerar pagamento, você vai ter tudo em uma única solução, em um único painel de controle e em um único site. Então, acho que o melhor do App Marketing é exatamente isso. Destacando um pouquinho aqui o agendamento online, Marcelo, você acha que existe algum serviço hoje que você possa trazer para a gente poder exemplificar aqui como seria essa integração? Depois de tanta bola na fogueira que eu joguei para vocês, chegou a minha vez aí de receber esse passe difícil aí. Você quer que eu ache um exemplo de mercado para que vai ter agendamento, é isso? Eu recebi mensagem de alguma dentista, que agora infelizmente eu esqueci o nome. Odontologia, vai marcar uma consulta. Serve o agendamento aí, né? Exatamente. Ele serve, você vai conseguir receber os agendamentos 24 horas, 7 dias por semana. Além disso, você consegue receber o próprio pagamento desse serviço aqui dentro. Então, de repente, você, principalmente nessa situação em que não pode ter grandes aglomerações em um ambiente como, por exemplo, uma sala de espera, isso aqui é perfeito, porque você consegue agendar o horário de cada pessoa, ela sabe o horário que ela deve ir, antes mesmo de chegar lá no local, não vai ter grandes esperas. Você consegue oferecer tanto serviços físicos, como essa questão do agendamento para consulta, para telemedicina ou algo assim, mas você consegue ter algo totalmente online. Então, se você oferece aula em grupo, aula individual, se você oferece consultoria, até mesmo se você é um psicólogo e deseja atender online, esse serviço também é ideal para você. O seu usuário de qualquer lugar do Brasil vai te encontrar, vai poder agendar e ter o seu serviço online na casa dele e você também na sua casa, sempre seguros à distância e tudo mais. E tendo tudo isso integrado com o calendário do Google ou da Wix, seja o que você quiser, você vai ter tudo isso integrado para você nunca se perder. Os seus usuários nunca vão ter conflitos de horário. Isso é muito importante para o seu serviço, para evitar totais transtornos que possam acontecer nessa questão de agendamento e agenda. Você também vai oferecer para eles uma área de membros. Então, eles vão ver os agendamentos que eles já fizeram. Eles podem assinar planos de recorrência em que eles tenham acesso a esses serviços recorrentes. Então, para aula e para EAD é super importante isso. E você pode ter tudo isso em um lugar só para você ver as informações sobre talvez o que está vendendo mais, o que está sendo mais acessado, quais usuários são mais recorrentes, quais clientes são mais fiéis, tudo isso dentro do seu painel de controle. E aqui também... Isso aí funciona até se você quiser agendar um orçamento, né? Às vezes não é nem para fechar. Você pode fazer agendar uma conversa para você, às vezes está fazendo uma coisa sob medida para alguém, ou uma consultoria, aí você consegue arrumar sua agenda pelo site, depois cobrar ao vivo, ou então cobrar na hora, fica bem flexível, né? Isso aí. Exatamente, é super flexível para você fazer essa cobrança no ato da compra, do agendamento, ou então até mesmo após, você pode oferecer o agendamento free para você poder ter essa conversa, esse primeiro contato com o cliente, no caso de orçamento, principalmente em mercados que você precisa oferecer um pré-projeto para o cliente, e aí só depois você até mesmo enviar a fatura, depois que você já captou os dados do e-mail, do telefone desse cliente, sem precisar nem mesmo perguntar 2 vezes isso. Incrível, né? E aí, entrando aqui, também um dos grandes recursos aqui é o restaurante online. A gente quis trazer muito esse tema, um pouco disso aqui para essa webinar, porque a gente sabe que os tempos eles estão um pouco diferentes do que estavam um ano atrás. Um pouco não, muito, né? Mas a gente consegue manter
ainda um padrão de qualidade para o seu restaurante, de você conseguir atender esses clientes online. E agora, nessa época agora que as coisas estão preparando para voltar ativa, mesmo com restrições, você consegue ter acesso a controle de agendamento através do Wix Restaurantes, para você poder ter total controle do seu restaurante e também ter acesso a dados ao que os seus usuários estão consumindo mais, quais itens do seu cardápio estão sendo mais procurados, quais usuários são mais recorrentes. A gente consegue fazer tudo isso sem comissão e com um checkout transparente e fácil, até mesmo expresso aí para seu cliente, até mesmo salvar os dados dele no lugar seguro, ele poder sempre que quiser fazer a compra, não precisar digitar tudo de novo. Eu vou jogar uma pergunta aqui, vou jogar uma pergunta que eu duvido que você saiba agora, hein, Matheus? Fica o desafio aí. Roxy quer saber, tá montando loja de chocolate. Quer saber se dá para montar coleção, por exemplo, fechar uma cesta, a pessoa vai adicionando, isso soma um valor final. Isso aí você não sabe, né? Com certeza dá para você fazer isso. Se você trabalha sob encomenda, você consegue adicionar os produtos. Dentro da própria Store, você consegue fazer isso. Eu vou mostrar depois, lá no final a gente vai ter até inclusive um exemplo de uma doceria que faz isso através do Wix Stories, mas se você trabalha também no Wix Restaurants, você consegue fazer de uma maneira que você vai adicionando os itens da sua sacola e no final, na hora da entrega, você vai fazer a entrega dela de forma de cesta. Maravilha, hein? Por Não essa foi você não combinado, não. esperava, né, Eu não Marcelo? sabia. Não foi combinado, não. Não sabia, não, que dá para fazer isso aí. Maravilha. Agora Roxy vai poder montar aí a coleção aí de chocolates aí, porque tá todo mundo usando um pouquinho de doce na vida, né, nesse momento. O Dia dos Pais está chegando aí. É uma super oportunidade. Também. Mas pensando nisso, nada disso é válido e, enfim, nada disso vai valer no futuro se você não consegue promover o seu negócio de fato. Você construiu a sua base, mas isso é só a ponta do iceberg. Então, você consegue extrair muito mais do seu negócio fazendo ele chegar para as pessoas certas. Então, promover o seu negócio é um passo, com certeza, essencial. E isso tanto dentro do próprio site, como quando você promove, por exemplo, cupom de desconto através de inscrição de e-mail, algo assim, mas também ele é totalmente externo, onde você consegue entrar dentro das redes sociais, ou dentro do Google, ou dentro de qualquer outro lugar para promover e fazer as pessoas conhecerem a sua marca. Então, você tem uma joia que é o seu site. Ele está lá, ele foi lapidado, ele está pronto para ser mostrado ao mundo, mas você precisa fazer ele ser exibido da melhor forma possível para as pessoas. E pensando nisso, uma ótima maneira de começar é, primeiro, ser encontrável. Ter um endereço amigável para que as pessoas vejam você e passe profissionalismo. O seu site precisa passar solidez, o site precisa passar que ele está no nível em que as pessoas podem confiar em você. Então, pensando nisso, Nuni, como a gente pode tornar o site mais amigável e mais encontrável e mais confiável para essa pessoa? Você tem a parte do domínio do e-mail profissional, olha só. Você pega a parte do domínio, que às vezes fala assim, mas o que é o domínio? Né? Você fala assim, não, aí é tranquilo, isso aí é a questão do endereço do site, né? Como é que você encontra o site, né? E aí quando o Matheus fala da forma amigável, amigável nada mais é do que você ter um nome fácil de ser lembrado e que tem uma associação direta com o teu negócio. Então é muito importante. Então você aqui colocar que você hoje tem várias opções no mercado, você tem várias extensões ali, quando a gente fala .com, .com.br, .app.br, que inclusive é um dos novos que a Registro BR acabou de liberar e tudo mais e tal. Então você tem várias opções de acordo com vários segmentos, né? Então às vezes você procura .com.br não encontra, você pode ter uma outra opção que pode ter essa sinergia, que eu acho que é o mais importante, para poder passar essa imagem profissional. Não adianta eu entrar num site em que o domínio é um, o nome do site é outro, o nome da empresa é outro, então essa confusão só gera ruído, e aí a gente está falando aqui de uma imagem profissional. Escolhendo um bom domínio, como consequência, vai levar para o e-mail profissional, ou seja, aquilo que vem depois do @, né? Então, se eu tenho lá o mateusalexandre.com.br, eu posso ter o contato @mateusalexandre.com.br, que a gente está falando do e-mail profissional. De novo, essas soluções hoje, você não fica travado em uma, você tem várias soluções que podem suprir essa questão de ter o domínio e ter um e-mail profissional, e o que a gente olha para o lado da ferramenta aqui é facilitar a conexão, independente do lugar em que você escolheu. Então, tenho mais familiaridade com algum outro lugar em que eu possa comprar, tanto a questão do domínio do e-mail profissional, a gente facilita essa questão de você, porque o que a gente quer? Que, na verdade, você
tendo a base sólida e tudo mais, que ela seja divulgada, e essa divulgação, essa questão do domínio do e-mail, ela tem um impacto bem relevante, e em momento algum isso deve ser um bloqueio no meio do caminho. Pelo contrário, vamos continuar e vamos facilitar para que você consiga, se tem um e-mail, trazer, se tem um e-mail profissional, conectar também, e se não, óbvio que também tem solução pronta para que você consiga pesquisar e encontrar o melhor nome de domínio, consequentemente o e-mail. Perfeito. E enquanto você tem todas essas soluções integradas e seu site está completo, ele está pronto para ser lançado, você precisa também ter diálogo com seus clientes. A internet hoje ela é um lugar que ele não é mais uma conversa no lateral, onde você só fala sobre você para aquela pessoa e ela é passiva e compra o seu produto ou não. Hoje é tudo um diálogo. Então o cliente ele precisa se relacionar com você para ele ter a confiança que aquele seu negócio é realmente sólido. Então além de você se apresentar como uma pessoa mais profissional, você também precisa ser um pouco mais amigável e confiável. Então nisso a gente vai entrar um pouquinho na gestão de clientes, que é um passo imprescindível para que seu negócio seja realmente bem sucedido. A gente precisa, primeiro, estabelecer canais de diálogo direto com aquele cliente, seja através de chat, ou de formulário de contato, ou através de envio transparente de cotação de preço, no caso de serviços de agendamento, orçamento e tudo mais. Você precisa ser claro, mas você também precisa ser simples na comunicação daquele cliente, para que ele realmente sinta que existe ali um humano por trás daquela estrutura. Então, nisso a gente tem aqui um conjunto de ferramentas dentro do painel de controle que vão auxiliar vocês a fazer isso. Isso aqui não é só uma simples, use isso. Isso aqui é essencial para o seu site. Isso aqui é a base com que vai fazer com que o seu cliente seja realmente fiel. Se ele entra no seu site que tem uma loja online e ele não consegue dialogar com você, ele não vai provavelmente nem fazer a primeira compra, porque ele não consegue enxergar ali um humano em que ele consiga confiar. Ele vê ali uma página que pode ser bonita ou não, mas ele não consegue ver ainda uma característica realmente humana que estabeleça um diálogo com ele. Então, a gente dá tem para um pôr um Ascend. robozinho, não? Dá para pôr um robozinho só para dar aquele tempo para você respirar, para poder responder alguém que entrou? Aquele robozinho que manda um boa tarde, manda um programadinho, se for de noite, manda um boa noite. Isso existe, Matheus? Dá super. Isso já estabelece um ótimo início de diálogo, porque ele se sente notado e ele se sente um pouco mais único. Então, ele não é só mais um número. Ele vê que algo está falando com ele. Então, isso já é legal e já gera uma interação inicial. Então, é uma super Se você já sugestão. admitir que ele é um robô de cara, ou eu sou um robô, mas meu dono tá vindo aí, dá uma diferencial, não? Ou é melhor você fazer o robô parecer uma pessoa mesmo, assim, nos mínimos detalhes? Depende do tipo de negócio. Hoje as pessoas estão mais abertas para a inteligência artificial como meio amigável. Então a gente vê, por exemplo, exemplos de outros negócios aí no mundo afora que a marca é representada por uma persona digital e não humana. Então, às vezes, você consegue humanizar os diálogos mesmo sem ser literalmente algo que simule ou tente se passar por um humano. Às vezes você também consegue estabelecer e tudo isso depende de como a sua marca vai conseguir equilibrar isso da forma certa. Massa. Então, e talvez isso seja uma chave para você construir esse diálogo aqui automatizado através do Ascend, que é uma suíte de negócios aqui para que você consiga conectar e gerenciar o cliente. Aqui eu trouxe alguns exemplos só para vocês do que o Ascend pode fazer por vocês, seja através de chat, seja através de formulário ou através de automações com que, como você falou, que o cliente se sinta notado, mesmo que não seja necessariamente humano fazendo, mas, por exemplo, e-mails automatizados para quando o carrinho é abandonado ou algo assim. Eu acho que isso aqui vai ajudar muito a impulsionar o seu negócio para fazer com que o cliente realmente sinta que aquele site não está estático, ele está interagindo com você. E você consegue, além disso, a outra vantagem é que para você, isso aqui consegue centralizar essas ferramentas em um lugar só. Como a gente falou, hoje você não tem tempo suficiente nas 24 horas para gerenciar tudo em lugares separados. Então, você vai, de repente, para uma plataforma para ver as planilhas do seu catálogo que está no RP. Aí depois você vai ver os pedidos de atendimento que tem no chat. Depois você vai ver os pedidos já realizados e enviar para os correios. Então, tudo isso cria muito ruído enquanto você vai tendo o seu dia a dia como loja e acaba sendo estressante. Então, o Ascend ele é realmente para aglutinar tudo isso em um lugar só, para que você não fique com a jornada sua como gestor do seu negócio complicado. Então, aqui a gente tem, por um lado, algumas ferramentas aqui.
Mas a gente também tem outro lado do Ascend, que é você promover o seu site para quem interessa. Então, além de você gerenciar o cliente que está no seu site, você também consegue gerenciar como você vai chegar ao cliente que está fora dele e que nem provavelmente não conhece sua marca. Uma das grandes ferramentas disso é o e-mail marketing, é você enviar e-mails para tantas pessoas que te contatam, para tantas pessoas que estão te conhecendo agora, que estão, de repente, abandonaram o seu carrinho ou enviaram uma pergunta para o seu site e, de repente, precisam ser respondidas. Então, isso vai estabelecer uma relação com o seu cliente muito legal, porque o e-mail parece ser um pouco não usável, mas ainda é um meio mais eficiente para você se comunicar com aquele cliente e realmente passar confiança. E o melhor do e-mail marketing do Ascend é que ele é totalmente personalizado. Então, ele vai com as características da sua marca. Ele não vai algo sem marca e sem identidade. Ele vai parecer exatamente como você quer que a sua marca pareça. E ele também tem aqui algumas coisas interessantes em relação às redes sociais, que é a questão de posts sociais, para você poder gerar isso. Então, de repente, você está sem uma agência que está cuidando das suas redes sociais, ou você, às vezes, cuida, mas não tem tanto tempo assim para gerenciar, como a gente falou. A intenção do Ascend é realmente simplificar isso. A gente gera posts sociais através de inteligência artificial todos os dias para você poder ter isso e compartilhar facilmente nas suas redes. E, além disso, você tem integrações de marketing aí com as suas redes ou com outros métodos de análise. Uma delas você chegou no ponto importante aí, integração com outras redes, porque choveu de pergunta aqui sobre integração com Instagram, integração com WhatsApp, com outras plataformas externas. É disso que você está falando ou não? Exatamente. Existe um conjunto de lugares em que as pessoas já estão e que elas já conhecem e que elas procuram e te encontram. Então, a nossa tarefa agora é colocar o seu site nesses lugares para que você seja visto. A principal delas é o Google. É o lugar número 1 em que as pessoas procuram coisas. Então, se elas estão procurando pelo seu produto, pelo seu negócio ou por um serviço que você oferece, a sua meta é estar lá para que você seja encontrado nos primeiros resultados. É a famosa primeira página. E o Ascend facilita isso muito bem, tão rápido quanto essa foto que você está vendo. A gente tem ali o que a gente chama de SEOs, que é você ter todas as configurações de SEO do seu site simplificadas, sem precisar programar nada, sem precisar codificar. Você só fornece algumas informações para a inteligência artificial da Wix, e assim como esse GIF, ele processa tudo isso e indexa. E o melhor, isso em menos de 40 minutos vai estar já no Google para você poder ver indexado lá. E como o Rony falou, isso é um trabalho contínuo. Além dessa configuração inicial em que você realmente vai indexar ele bem rápido, você vai trabalhar continuamente, seja através de conteúdo, seja através da melhora e do aprimoramento das palavras que estão dentro do seu site, porque o Google ele busca por palavras. Ele lê o seu site como livro e se aquilo dá match ao máximo com o que a pessoa procura, você vai subindo. Então o Google ele meio que vai classificando aí o seu site como o mais amigável possível, ele vai subindo a sua classificação. Vale mencionar aqui, Matheus, a questão do quebrar um pouquinho o mito de que se o Wix funciona ou não no Google, né? E aí, um pouquinho da ansiedade da questão de você estar na primeira página de dia para noite, como eu tinha comentado. Mas o Marcelo trouxe um exemplo aqui do fórum, do fórum, que está na primeira página do fórum. É um site feito no Wix, e através do fórum você conseguiu, então, posicionar ele, mas que foi um trabalho não de curto prazo, curtíssimo prazo, vamos colocar assim, né? É óbvio. O fórum anda sozinho agora. Ele anda sozinho, o pessoal está conversando entre si lá, está gerando conteúdo, eu nem vejo. Exatamente. E você, uma vez bem posicionado, a questão é que se eu estou se eu tenho um conteúdo, porque não é só o conteúdo relevante, né? Você tem um conteúdo relevante, e quando a pessoa clica nesse link que leva para esse conteúdo que deve ser relevante, que ele realmente traga as respostas que as pessoas procuram e não seja só para gerar clique que gera que você engana, na verdade, né, do conteúdo que é entregue, ele vai gerar uma taxa de rejeição e isso daí também vai ser péssimo para aquilo que a gente já está construindo aqui. Ter um domínio legal que vai gerar páginas que tem uma estrutura mínima viável ali, que vai gerar uma experiência bacana, que respeita as questões de usabilidade, é responsivo, ou seja, você consegue... É o mobile first, né? Aquela questão do eu preciso favorecer o acesso
pelo celular, para que a pessoa tenha uma boa experiência ali também. Então, tomando conta de tudo isso, o resultado a médio e longo prazo só tende a ser positivo. Então, assim, questão da SEO, só quebrar um pouquinho dessa parte do mito, se funciona ou não. E às vezes a ansiedade de querer ter de um dia para o outro, é óbvio que não é assim que funciona, é um trabalho mais... E eu acho que dá pano para manga esse assunto, e esse é um assunto que eu adoro comentar, o Matheus sabe muito bem disso também. Eu acho que isso é um bom assunto para a gente ter um webinar só disso. Vai ter ou não? Acho que vai, né? É uma boa pergunta. Eu acho que vai. Mas o SEO, deixa eu complementar aqui, eu acho que o SEO também é uma forma de comunicação sua. Não adianta você exigir de qualquer hospedagem de site. O SEO, se o seu nome de domínio às vezes não está ajudando, ou se você escreve texto sem tags, ou se você não usa links, se você não trabalha o SEO no seu dia a dia. Então, você além de ter uma plataforma que te ajude nisso, que é no caso o Wix é excelente para isso, você tem que ter um pouco de cuidado na forma como apresenta o produto, porque às vezes você coloca imagem com uma frase importantíssima para o seu site, só que está em imagem, não está em texto. E aí, de repente, o indexador, o Google, não vai saber que naquela imagem está falando exatamente a palavra-chave do seu site, que é o que você precisa. Então, o SEO também é um comportamento, né, Rony? Exatamente, mas tem muito mais do que isso, viu? Quando a gente falar sobre os bastidores de SEO, se um dia a gente tivesse webinar sobre SEO, aí, Marcelo, a gente explora muito essas questões que saem desse básico, do básico de você ter um alt text, de você ter as palavras-chave, de você usar as tags, de você vai bem além disso, e aí é um trabalho consistente. Mas vamos lá. Exatamente. E além do Google, você precisa estar em outros lugares. E um deles é as redes sociais. Mas para esse case em específico, eu queria sair um pouquinho da teoria e entrar um pouquinho na prática bem rapidamente aqui para a gente ver exatamente como é que isso vai funcionar. Então, como a gente falou lá no início, aqui é um exemplo de uma loja online chamada Formigueria. Ela foi feita completamente em Wix. Ela é uma doceria online, 100% online, para oferecer para seus clientes o melhor atendimento possível. Uma das coisas que a gente precisa ver entrando aqui no site, ele está totalmente personalizado com a cara da marca. Você consegue construir a credibilidade através da arquitetura do site, tendo pelo menos, por exemplo, a página Quem Somos Aqui, onde você já consegue contar a história do site completamente aqui para o seu cliente. Você consegue permitir com que ele se inscreva e também você consegue vender aqui o seu produto de uma forma bem simples. E aqui, quando você já tem tudo isso integrado e, como a gente falou, você deixou tudo isso pronto, você precisa levar isso para o mundo. Um exemplo de como isso vai funcionar é o Instagram. Hoje existe uma grande demanda para que o seu produto ele seja encontrado pelo Instagram. E como fazer isso da forma mais fácil? A gente sabe que hoje o Instagram ele não permite link na legenda, ele só permite link na bio. Então, o que a gente vai fazer hoje é integrar o nosso catálogo com uma coisa chamada Instagram Shopping, que vai facilitar muito para você a personalização e fazer com que o usuário encontre o seu site dentro do seu post. Voltando aqui para o nosso exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, o seu site funcionando com o Instagram Shopping. Existe hoje essa função, e também está no Facebook, também chamada de Facebook Shopping, em que você consegue integrar o seu catálogo em tempo real com o Instagram. Como isso acontece? Aqui a gente tem o perfil da loja, da formigueria. Se você vai rolando aí pelo feed, você vê alguns símbolozinhos, por exemplo, de sacola. E você clicando na imagem, você vê todas elas tagueadas com o produto. E você já vê o produto, você já vê o preço, você já vê outros frames. Então, ela é bem parecido com a página do produto, até mesmo semelhantes aí. E se você clicar ali ver no website, você vai direto para a loja em um clique. E você, pelo Instagram mesmo, nem precisa sair dele, você já consegue fazer essa compra aí com poucos cliques. Você consegue personalizar o produto aí, ó. Por exemplo, aqui, para a dúvida anterior, a gente consegue personalizar cada um dos corações que são vendidos no produto. Você consegue entrar aí no checkout transparente e tudo Montou isso da o kit, forma né? mais fácil. Montou o kit ali. Exatamente. Esse site está me atacando pessoalmente. Eu estou salivando aqui, estou com um problema aí com esse site aí. Nem me fale, nem me fale. Coisa linda de ver. Estou sofrendo. Eu estava nervoso assim antes da webinar começar e já descontei o meu nervosismo em comer chocolate. Então, estou melhor, mas tá me dando uma fome já. Tá dando fominha aí.
Deixa eu aproveitar que é super importante para a gente já responder também, quando você tem essa questão da loja, você teve essa integração e tudo mais, e aí você olha, de repente, a parte de, tirando um pouco do Instagram Shop, mas ainda olhando para a loja, da parte dos Correios, hoje você tem uma integração, já respondendo a pergunta que a gente teve lá no início, com os Correios para o cálculo em tempo real. Então, assim, se eu tenho esses produtos, né, se eu tenho chocolate e tudo mais, e eu quero, e eu já tenho ele configurado, a questão ali, todas as que pede para você em tempo real, como parte das dimensões, a parte do peso. Então, eu consigo ter esse cálculo em tempo real com os Correios hoje, e aí isso basta você, dentro das configurações, lembra quando a gente falou da estrutura lá? Então, você tem a parte de configurações. Nas configurações, quando eu vou na parte de envio, eu já tenho essa oferta dentro da plataforma, né? Então, quais são as formas das regras de frete? Se você... vamos colocar aqui o nosso tempo, por ser muito curto, né? Então, inclusive a gente já estourou um pouco o tempo, mas a gente também já está indo para a reta final. É que assim, esse é o nosso esquenta, né? Esse é o nosso primeiro encontro, justamente para a gente poder se aproximar de novo, para a gente poder ter esse contato. E a ideia, inclusive, já de repente para o próximo encontro, que vai ser no dia 6, mais conhecido como quinta-feira, é a gente poder explorar um pouquinho mais isso, construindo a loja do zero. Então, tudo isso que o Matheus mostrou agora também, mais as perguntas que surgiram, que de repente ficou um pouquinho assim, pô, legal, eu entendi, mas não entendi. Ficou claro, mas ao mesmo tempo nebuloso. Eu acho que o próximo encontro vai ser uma grande oportunidade para a gente esclarecer esses pontos, mas um pouco mais, esses pontos com um pouco mais de mão na massa, né? E você fala assim, é como se você tivesse primeiro a parte conceitual, né? Assim como a gente falou, eu preciso ter a base para o meu negócio para poder não sair fazendo qualquer coisa, tirando para tudo quanto é lado e esperando um resultado acontecer. Eu organizo primeiro, entendo o cenário para aí sim ir para a ação. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Primeiro a gente organiza, todo mundo caminhando dentro da mesma página, né? Todo mundo caminhando junto, para no próximo a gente poder explorar de uma forma muito mais mão na massa, entender mais a fundo o que a plataforma tem para oferecer hoje para todos os tipos de negócio. E aí a gente vai explorar a questão da loja. E aí traz os insights, as ideias, justamente para você poder replicar em qualquer outro tipo de negócio. Exatamente. E tudo isso que a gente mostrou é totalmente livre de código. Então, você não precisou fazer nenhuma integração super complexa para integrar, por exemplo, com o Instagram Shopping. Nem recorrer a alguém que vai te cobrar tipo, um absurdo para poder fazer essa integração. Você consegue fazer isso com poucos cliques. E você pode cobrar de alguém que não conhece ainda. Fica a dica aí. Exatamente. Agora, antes da gente terminar, temos algumas perguntas aqui. Dá tempo de responder algumas rapidinho? A gente faz aquela pergunta na fogueira. Você responde um sim, não e uma frase. Pode ser, Matheus e Rony? Ou vocês ainda têm mais slide para mostrar? Pode ser. Na verdade, é só recapitulando o que a gente viu Tá. hoje, mas isso também de novo, como a apresentação ela vai ser disponibilizada, é só algo para a gente ter em mente que, de novo, ter um site hoje já não é mais a questão de luxo, mas sim um sinônimo de profissionalismo, então é essencial para qualquer tipo de negócio. Tem umas perguntinhas aqui que é legal, então, pensar antes sobre elas, então, qual tipo de negócio, nicho, quais são os objetivos, as metas, prazos, isso aqui é legal responder, mas aí dá para ver com calma, ver se você, como dono do negócio, tem essas respostas, exatamente, porque se não tiver, é hora de rever ou hora de fazer. E aí, a questão dessa parte de profissionalizar a presença. Então, assim, não só ter uma presença online, mas que essa presença seja bacana o suficiente, eficiente o suficiente, que traga resultado positivo. Não adianta só ter a presença, mas promover é super importante, atrair novos clientes e também pensar em reter, que é muito mais barato do que atrair os outros. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Próximos encontros, é o que eu tinha comentado, dia 6/8, quinta-feira, próxima. A gente vai falar sobre criando uma loja do zero. Depois a gente tem outros temas que você encontra lá no Academia Wix. Importante, aqui precisa se inscrever em todos eles, né? Então, se você se inscreveu para o de hoje, você garantiu a presença no de hoje, também recebeu todos os lembretes e tudo mais. A gente sabe da correria do dia a dia, acaba de repente caindo no esquecimento ali. Então, para que você garanta a vaga e tudo mais, e receba todos os lembretes e também o conteúdo, porque a apresentação ela está baseada nas inscrições, então é importante se inscrever no wix.com/academia. Tá aqui o link, né? Você mandou aqui, deixa eu ver. Mandei o link, Academia de Negócios. Isso, wix.com/academia de negócios. Esse é o link. Para os próximos, e aí
no próximo a gente já vai ter mão na massa. Central de ajuda é sempre importante colocar o link, wix.com/contato. Você tem a central de ajuda que tem muito artigo ali, tirando muitas dúvidas que você pode usar também para ter ideias, né? Dúvidas que você tenha já estão respondidas lá e até as que você nem perguntou ainda, Marcelão, já está respondido lá. Tem lá. Tem, com certeza. Inclusive para ter algumas ideias sobre, não sabia que isso era possível e tudo mais, às vezes dando uma olhadinha, dando uma explorada ali, como um bom curioso, você pode encontrar muitas respostas das perguntas que você nem fez ainda. Então é bacana ir lá no Central de Ajuda e explorar um pouquinho. Marcelão, vamos ver se a gente está preparado aí para as... Olha, vocês têm pouquíssimo tempo para responder cada uma, tá? É na fogueira aqui mesmo, tá? O Paulo ele quer saber se dá para fazer preços diferentes, como preços dinâmicos. Ele tem um atacado ou pode vender varejo. Aí, de repente, se um cliente comprou 10 unidades, dá para ele programar para ter um desconto quando compra 10 unidades e coisa assim? Sim ou não? Matheus, quer responder? Sim, de certa forma. Eu não sei exatamente se existe essa função específica, mas, por exemplo, uma das funções que vieram na minha cabeça agora foi cupom de desconto para você fazer compras casadas e meio que em atacado. Boa. Maravilha. Você colocou na fogueira, eu coloquei o Matheus na fogueira. Mas explora sim essa questão dos cupons, é super importante. Explora sim, porque vale a pena. Você tem algumas regrinhas de cupons que, de repente, dá para aplicar nesse tipo de negócio. Fredson Ribeiro quer saber se consegue vender pacote com vídeo mais PDF num único item e se dá para fazer um curso com a pessoa passando para a próxima, por exemplo, ela só tem acesso a um próximo produto depois que baixar um e por aí vai. 2 perguntas em uma aí. Sobre essa questão da área de membros, sobre essa questão do curso, na verdade, você consegue organizar isso para que liberar páginas específicas só depois de completar uma ação em uma página. Então, ele consegue sim. Vale a pena também explorar essa questão da área de membros, vale a pena explorar a questão de restrição de páginas para que você tenha essas regras combinadas em que, a partir de uma ação concluída, liberar páginas específicas. Isso. Aí também, falando sobre essa mesma dúvida, ele falou que queria ter um vídeo e um PDF sendo comprado de forma casada. Eu acho que uma boa forma de você fazer isso é ou através do planos pagos, que é pagamento recorrente, ou algo assim, você consegue fazer com que o seu cliente assine e tenha acesso a determinadas partes do seu site. Então, em uma página você pode colocar o vídeo e o arquivo e ele vai conseguir acessar isso através do pagamento. Você já matou também, acho que é a pergunta aqui da Flávia. Sem código, sem precisar de código. A Flávia quer saber isso também. Ela tem um site que os artistas podem publicar as obras dele no site dela, ela tem que bloquear isso com uma senha. A área de membros já resolve isso também, né, Rony? Também. A área de membros, na verdade, você tem uma série de recursos. E, de novo, quando mostrou o painel de controle, é importante estar atento, Marcelão, da questão de que se eu entro no meu site hoje e, de repente, não vi essas opções, talvez porque a ferramenta não foi adicionada. Então, é legal ir lá no App Market, também no mercado de aplicativo, buscar sobre o recurso e tudo mais. Mas, geralmente, quando você pega um template, uma loja, por exemplo, já tem uma área de membro que já foi adicionado, então ele está preparado o template. Então, é bom estar atento a isso. Se eu começo um site em branco, né, o palco em branco, provavelmente essas coisas eu vou precisar ir adicionando, mas dentro do editor você tem essas opções. Vale a pena explorar. Maravilha. Bom, são muitas perguntas, não vai dar tempo de responder todas. Eu espero que a gente tenha respondido o máximo possível. A última pergunta que eu deixei aqui, de Danusa, ela quer vender um guia de negócios e ela quer saber que ela está com dificuldade de implementar um sistema de busca. Quero saber se isso está atrapalhando no site dela e como implementar um sistema de buscas legal dentro do site dela. Sim. Hoje tem 2 formas de você conseguir chegar a esse resultado. Uma delas é um pouco mais simples, que é a busca que foi recém-lançada pela Wix esse ano. Então, você consegue adicionar uma ferramenta de busca lá dentro do seu site, ou um cabeçalho, numa página específica, que ela vai mapear o seu site e buscar por resultados lá dentro. Seja dentro do blog, seja dentro da Stories, ele vai conseguir rastrear lá dentro. Tem outra forma um pouco mais complexa de você conseguir isso, que é através do COVID, que é uma das coisas preferidas para mim, que é você conseguir, não querendo vender o COVID aqui, mas enfim, tá vendendo. Pô, tava sentindo falta disso.
Tava sentindo falta dos eu tinha que fazer essa avançados. propaganda. Cadê? Para a pessoa que não Mas- conhece ainda, a Covet é uma forma de você que conhece um pouco mais de código ainda extrair ainda mais do que o Wix te oferece através de um conhecimento nem tão avançado assim. Você consegue, de repente, não achou uma ferramenta específica para o seu negócio, que é uma coisa muito rara de se ver. De repente, você ainda consegue, mesmo assim, usar o Wix através do Covet, né? Que é o antigo Wix Code. Aí não tem limite. Aí não tem Não limite. tem limite, não tem limite. Aí... Bom, vamos encerrando aqui, pessoal. Tá, já deu a hora. O pessoal está com fome, já quer jantar. Agradeço todo mundo que acompanhou aqui nosso primeiro webinar. Assim que encerrar aqui, vai ter um questionáriozinho bem curto para você deixar seu feedback aí sobre a nossa primeira sessão. Eu ficaria extremamente agradecido se vocês respondessem lá. São realmente 4 perguntinhas. Então, deixa eu dar aqui o último tchau aqui para o pessoal. Um abraço. Fala tchau aí, Rony. Bom, cara, é muito bacana ter esse momento, assim. Por mim, eu não queria me despedir, mas tchau. A gente se vê na quinta-feira. Quinta-feira tem mais. Fala aí, Matheus. Dá o seu tchau aí pro pessoal. Eu tô dando tchau, mas já tô ansioso para quinta-feira, porque a gente vai sair um pouco da teoria, mas vai realmente construir o site do zero na prática, dentro do editor, desde o zero mesmo. Então, se você está interessado em saber mais na prática, algumas coisas que a gente mostrou aplicado aqui, quinta-feira é o momento certo para você aprender e sair um pouco mais do básico. Maravilha. Então, eu me despeço de vocês. Boa semana para todo mundo. Entre aí no site para cadastrar para os próximos treinamentos. É wix.com/academia de negócios. E aí, até mais, pessoal. Tchau, tchau.